Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém. Esse tema aborda sobre doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da Igreja em meio à perseguição. Domingo passado, na maioria das nossas igrejas, quase todas elas, tivemos a lição aplicada pelos nossos professores, inclusive quero parabenizá-los, todos envolvidos na Escola Bíblica Dominical, professores, gestores, alunos, igreja, de um modo geral. Que Deus continue abençoando cada um e a todos. Estudamos então e aprendemos sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. No próximo domingo nós vamos estar aprendendo sobre a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. O que vai ser abordado nesta matéria? O texto áureo vai estar ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42, que está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática está assim: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblica. E aí nós vamos ter a leitura bíblica em classe, que você pode estar acompanhando, que ele está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do seu versículo 37 ao versículo 47. Nessa lição, a igreja de Jerusalém, que teve seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecoste, estabeleceu como exemplo a ser seguido por todas as gerações. O que ela tem de tão fundamental, de tão importante, que a igreja atual, que todos nós devemos atentar? Vamos lá. Encontramos que na igreja um fundamento sólido, alicerçado na doutrina dos apóstolos, no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Então, já nos primeiros capítulos ainda, nós encontramos essas características: oração, doutrina e comunhão entre os irmãos, além de uma vida de piedade. A motivação que esse estudo vai e procuraremos ter ao receber esse estudo é basicamente isso. A igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava a sua geração, isto é, na sua época. Então, ao estudar essa lição, nós vamos refletir, certo? Se a nossa igreja atual ou a nossa vida cristã tem refletido esse modelo, isto é, se estamos impactando a nossa geração. E como que nós devemos impactar a nossa geração? Através do compromisso com a palavra, a comunhão e a prática da fé. Então vai ser muito interessante, e a mesma está dividida em tópicos. Temos 3 tópicos, e o primeiro tópico fala sobre uma igreja sólida, isto é, com sólido alicerce. Quais são os alicerces dessa igreja? Primeiro, nós temos aqui o fundamento doutrinário, certo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, já começa mostrando essa realidade. Por exemplo, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender ao céu, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aí nós vamos compreender no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina. Isso é, uma igreja genuína cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Então, o modelo da igreja em Atos era manter essa dedicação ao ensino dos apóstolos. Depois vai refletir nas epístolas. Paulo vai dizer sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos, representando os 2 testamentos. E uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Esse será o primeiro subtópico do primeiro tópico. O segundo subtópico, que é a continuidade, vai tratar sobre a perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, no primeiro, nós temos o conceito
como doutrinário como fundamento, a doutrina como fundamento. E agora a perseverança nessa doutrina. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado, quer dizer, o ensino contínuo da palavra de Deus. Então, uma igreja, ela deve dedicar-se ao ensino, aquilo que nós chamamos no dia de hoje sobre o discipulado contínuo. Uma igreja que despreza esses elementos, ela está enfadada a se perder a qualquer vento de doutrina. Hoje, no meio pentecostais em especial, tem uma nomenclatura nos jargões que diz que a igreja é do reteté. A Assembleia de Deus, ela não é do reteté. A Assembleia de Deus é uma igreja doutrinária. Por isso que diz aqui, perseveraram na doutrina dos apóstolos, que é a mesma expressão do didaquê, que significa ensinar e instruir. Então a igreja ela tem esse papel e nós cristãos devemos ter essa busca pela instrução e pelo ensinamento, pois é uma tragédia a igreja quando abandona esses valores. O terceiro subtópico, uma igreja relacional e piedosa, quer dizer, uma igreja que vive a comunhão, aquilo que alguns comentaristas ou intérpretes chamam de koinonia. Na lição passada, nós até abordamos algo falando sobre koinonia, comunhão e unidade, porque às vezes as pessoas confundem a comunhão achando que todas as igrejas têm que estar juntas, e não é bem isso, que é a unidade. Lá em Efésios é a unidade doutrinária da fé, então não limita-se em praca. Podemos ser de denominações diferentes, mas ter a mesma prática de fé, isto é, de submetida à palavra, ao senhorio de Cristo, à doutrina sistemática, no caso do Espírito Santo, a salvação e assim por diante. A comunhão tem a ver com relacionamento, certo? Então, um crente não pode ter picuinha com o outro, né? Por causa de vaidades, até mesmo vaidades religiosas. Então, a comunhão. E a igreja de Atos, ela desenvolvia essa comunhão. Uma outra questão importante aqui, no final do subtópico, no meio do subtópico, diz que há muitas atividades, mas sem um calor humano que caracteriza verdadeira vida cristã. O que o comentarista está falando aqui? Ele diz que hoje, se nós não cultivarmos o relacionamento interpessoal, a koinonia, nós vamos ter muitos trabalhos, a grosso modo, e pouco resultado. Eu gosto muito do relatório de Neemias, lá quando ele pergunta sobre Jerusalém, ele não pergunta primeiro sobre o muro, sobre o templo, ele pergunta primeiro sobre seus irmãos. Comunhão é isso, é se preocupar com o irmão, tá certo? A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a igreja que também vivia em oração. São os pilares da igreja cristã. Nós temos palavra, temos oração e temos comunhão. Temos palavra, comunhão e temos oração. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Uma igreja que não ora é uma igreja sem vida. Assim, é um crente também que não ora. E a igreja de Atos, ela reflete muito esse caráter de oração, até porque ela espelha no seu mestre. Jesus orava e uma certa feita os discípulos falaram, ensina-nos a orar. Então a igreja deve entender o valor da oração. O valor da oração. O segundo tópico vai ser falado sobre uma igreja observadora dos símbolos cristãos. No caso, o batismo e a ceia. Esse segundo tópico é dividido em dois subtópicos. O batismo, que traz a ideia que é o primeiro passo da fé cristã, é o resultado de dois elementos, da fé e do arrependimento. Por isso que a igreja não batiza criança ainda, que o batismo ele foi muito mais discutido, e até hoje, no seio do cristianismo, certo? Do que propriamente outros elementares doutrinários. Mas o batismo é o primeiro passo de uma vida convertida, que se rende ao Senhor Jesus. É bem verdade que no início, o pessoal convertido era batizado, mas Deus, na patrística, o batismo passou uma sistematização de orientação, discipulado, para que aquele que recebesse o Evangelho também tivesse condições, consciência para descer as águas como uma confissão pública. E temos a ceia, que é o ato da comunhão, tanto com aquele que é o cabeça da igreja, quanto comunhão no corpo. Porque na Assembleia de Deus,
não se orienta cear sem ser batizado, porque o batismo é te inserir no corpo e a ceia é a comunhão do corpo. Se eu não estou inserido no corpo, então eu não tenho comunhão do corpo. Então, por essa razão também, entre outras, que a Assembleia de Deus orienta. Então, a ceia tem o seu valor, tem o seu propósito e é tratado aqui no segundo tópico e no segundo subtópico. Tem uma expressão e perseverava no partir do pão. Então, isso é muito importante. A ceia fala de koinonia também, na sua mais alta elevo da palavra, certo? Para sentarmos na mesma mesa e comer do mesmo pão. Isso é participar do mesmo corpo que é do Senhor Jesus. Não é transubstanciação, tá? Creio que na escola bíblica alguns professores vão falar sobre transubstanciação, consubstanciação, como também em memória, tá certo? Vamos lá. E o terceiro subtópico vai abordar a respeito de uma igreja modelo. Isto é, uma igreja modelo, como que ela é? Ela tem dois elementos também importantíssimos, que é reverência. A igreja de Jerusalém tinha temor e ela era também cheia do Espírito Santo. Vamos ver isso em Atos 2,42. Em cada alma havia temor. Às vezes, queridos, eu fico observando, as pessoas falam assim, a igreja de hoje não é igual a igreja lá de Atos, né? Porque a igreja de Atos tinha milagre. Pode até observar que a própria revista vai tratar sobre isso, que tinha poder, tinha maravilha. Mas o texto diz que a igreja havia temor. E qual é a expressão temor? É reverência, respeito pelo sagrado. Quer dizer, as pessoas não acostumavam com o sagrado, não brincavam com as coisas de Deus. Hoje, infelizmente, se prega em pecado, canta em pecado, brinca com os dons espirituais, brincam de falar em línguas. Hoje estão acostumados com o sagrado. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Mas, olhando para a igreja de Atos, nós podemos espelhar e pedir a Deus essa misericórdia e termos cada vez mais diante do Senhor. Quando Moisés se apresentou, Deus falou, tira essa sandália, pois a terra é santa. Então, lá em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Então, que possamos ter reverência, ter respeito pelo sagrado, isto é, pela presença de Deus e pelo propósito do ambiente. Nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que buscava os dons espirituais, que exercia o ministério cheia do Espírito, cheia de poder e cheio de autoridade. E nós temos o segundo subtópico do terceiro tópico, uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante é o acolhimento. Parece como uma das principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Você conhece a última pessoa que visitou a sua igreja? Você já cumprimentou? Você é do seu grupinho. Termina e vai para o seu grupinho. As pessoas entram e saem e ninguém vê. As pessoas são invisíveis. Então, amados, é uma observação que nós vamos ter aqui na igreja de Atos, certo? No capítulo 2, versículo 44, diz que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer dizer, não havia essa acepção. Lá na frente vão ser problemas entre judeus e aí os gentios, né, as viúvas, mas vai ser tratado em outra parte dessa lição. Mas a igreja procurava integrar. Então eu sempre digo o seguinte, evangelização, discipulado e integração. Então a igreja tem que procurar integrar aquelas pessoas que se achegam a ela. Não nós nos fecharmos em um grupinho e deixar os novos, os visitantes, aqueles que estão aproximando agora, do lado de fora, certo? A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Mas o reino de Deus está aberto a todos, tá certo? E para encerrar, nós temos uma igreja adoradora, que é uma performance. Então nós temos aí os pilares da igreja. Voltando ali em Atos 2,42, quais são os pilares aqui em Atos dos Apóstolos? Nós temos doutrina, nós temos comunhão, nós temos doutrina, comunhão e nós temos oração. E aí vamos encerrar falando que temos também adoração, certo? E qual é o ingrediente central ali na vida da igreja? O temor, a reverência. Então, o que nós temos aqui? A igreja de Jerusalém era também uma igreja que adorava, louvava a Deus. Todos nós sabemos que louvar é muito mais do que simplesmente cantar. Muita gente canta, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não vão na igreja, pessoas que estão na bebida, pessoas que
que cantam louvor aqui, depois cantam uma música profana lá, pessoas que cantam a música, se emocionam com música evangélica aqui, mas depois vivem na prática do pecado. Cantar, todo mundo canta, emocionar, todos, muita gente emociona. Agora, o verdadeiro louvor é uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar muito mais e simplesmente cantar, sim, é uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seu poderoso feito. Então, nós enaltecemos a Deus pela sua obra. E tem uma obra maior do que a obra do Calvário. Então, eu creio que vai ser uma escola abençoadíssima. E a conclusão traz o seguinte: vamos ver nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja, aí o comentarista coloca uma igreja ideal. A gente sabe que não tem uma igreja ideal, né? Mas tem uma igreja real, que pode desenvolver essas características. Então, que Deus abençoe e até domingo e uma ótima aula de escola bíblica dominical. Deus abençoe!